Shabbat Shalom, Rabeirinho. Shabbat Shalom, Leculano. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat Shalom para o Brasil, para Israel, para as Américas, para os continentes, para o mundo. Estamos em mais um Shabbat, onde nós vamos estudar, compartilhar os conhecimentos milenários, né, do nosso povo, o povo do Eterno. A Parashá, a porção semanal desta semana, é a última do livro de Bereshit, a última do livro de Gênesis, e ela chama-se Vayehi. Sabe o que é Vayehi? Vayehi, ele viveu. Quem? Está falando do nosso patriarca Yaakov. Nós vamos agora compartilhar, assim, estudar juntos os últimos dias do nosso patriarca Yaakov, grande homem na presença do Eterno. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Berg Moraes e vamos para o estudo da Torá. Parashá de número 12, Vayehi, Bereshit ou Gênesis, 47, 28, 50, 26. A Haftará fica em Melechim, Aleph, primeiro Reis, 2, 1 a 12. E a Brit Hadashah fica em Ivri, 11, 1 a 40. Lembra que na última Parashá eu disse que a gente ia comentar, sobre as profecias de Yaakov. Aquilo que ele fez, que a gente vai ler aqui agora, não foi só um ato de bênção, não. Ele estava profetizando, ou seja, eu sou meio assim, não gosto muito da palavra profecia. Para mim ela não expressa, no português ela não expressa o que na realidade está acontecendo. Porque profetizar é o que? É você mudar, determinar o destino da pessoa? Não. É você revelar o que vai acontecer. É revelar o que vai acontecer. É por isso que muita gente não entende, não sabe, o livro de Apocalipse, que é revelação, ou Giluan, é uma coisa assim, que eles chamam também, Giliana, revelação. Ou seja, ele está revelando o que vai acontecer. Não é que o Eterno interveio naquilo ali, não. Ele simplesmente revelou o caminho que a humanidade decidiu para eles. Agora, depois da decisão, vem as consequências. E as consequências traz, o julgamento do Eterno. Aí sim, ele está determinando as coisas. Então, Yaakov viveu, ele viveu em la terra de Mitzraim por 17 anos. Toda a idade de Yaakov foi 147 anos. Vayehi Yaakov Eretz Mitzraim, Eretz terra, Mitzraim Egito, Sheva Eres Shana Vayehi, viveu 70, vai estudar hebraico para saber aqui, ele tá aqui, é Sheva Eres, é Sheva 100, Eres 70, 40, Shana, Shana 7. Então, Vemei Yaakov Shenei Hayav Sheva Shanim Ve'arbaim Umeet Shana. El tempo legou quando Israel se acercaba de la muerte. Assim que mandou Alamá a seu filho Yosef e lhe disse, ou seja, Yaakov percebeu que estava nos últimos dias, Então ele chamou Yosef. Se tu em verdade me amas, por favor, pon tu mano debaixo de mim
muslo, para juramento actuarás em Hesed, graça, bondade, e Emet, verdade, hacia mim, que não me sepultarás em Mitzrayim, jura-me, né? Ou seja, promete-me que não vai me sepultar no Egito. E eu permanecerei com mis arvot, padres ancestrais, né? Me levarás fora de Mitzrayim e me enterrarás em el lugar de elos. Ele respondeu, eu harei como tu has dicho, ou dicho, né? Perdão. Ele dijo, juramelo, e ele jurou, né? Juramelo, e ele jurou. Então Israel se inclinou sobre la rocha, cabeceira de la cama. Eu vou só ler o texto, eu não vou explicar nessa paraxá. Se você quiser a explicação da paraxá detalhadamente, você vai voltar uns 2 anos lá atrás. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Paraxá Vayeri, parte 2, tá lá atrás. Lá eu explico porque eu fiz 2 partes. Hoje eu não vou fazer 2 partes, porque já tem um vídeo falando sobre isso, né? O significado de cada profecia que ele vai falar aqui, mas a sua né? A sua, deixa eu lembrar a palavra. Sim, o seu cumprimento. É porque eu estava na sua e a palavra não vinha. Quando o seu, aí eu lembrei, o seu cumprimento, né? As profecias e o seu cumprimento, né? Ele vai revelar o que vai acontecer com cada filho, com cada tribo aqui, né? Então vamos lá. Vindo a suceder depois de estas coisas que vocês viram que ele já determinou o que ia acontecer com Manassés, com Yosef, né? Com os 2 filhos de Yosef. E agora ele vai, né? Ele vai, né, colocar os filhos, né? Ou seja, em cima daquilo que ele falou de Manassés e Efraim, ele vai colocar o que ele vai determinar em cima de Yosef, seu filho, primogênito, né, da mulher que ele amava. Vindo a suceder depois, entenderam, né? Entenderam. Quer saber o significado de cada profecia e o cumprimento delas? Vai lá no link aqui embaixo, né, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, e entra, e lá eu estou explicando, né, tudinho detalhadamente. Vindo a suceder depois de estas coisas que alguém lhe dijo a Yosef que Suaba estava enfermo. Algum tempo depois, né? Ele tomou com ele sus 2 hijos, Manassés e Efraim. Alguém dijo a Jacob, tu hijo Yosef viene donde os tendes. Israel reuniu sua força e se sentou em la cama. E Jacob lhe dijo a Yosef, El Shaddai se me apareceu em luz em la tierra de Canaã e vai burur oti, ou seja, e abençoou, né? Descendo-me e me abençoou, dizendo-me, eu te harei frutífero e numeroso, eu te harei uma kahal, a mim, congregação, kahal, congregação, tá? Então esquece o termo igreja. Igreja é eclésia, que vem do grego eclésia, que é sair para fora, ou seja, tá mais para rebelião, né? Sair para fora. Isso dizem, né, que foi termos de Constantino, eclésia. Fui buscar no grego, eclésia, né? Sair para fora para quê? Para adorar o sol. O romano adora o sol, hein? Então, que é o termo correto no hebraico é kahal. Kahal,
ajuntamento para o eterno. Kahali, ajuntamento político. Vamos lá. Então. E eu te darei esta terra a tu zera para que la possua. Leolam vaed, para que você possa possuir para sempre. Leolam vaed. Ora, tu dos hijos que te nasceram em la tierra de Mitzray, antes que eu viniera a ti em Mitzray, são míos como Reuven e Shimon, eles são míos. Veja o que Jacob está dizendo. Os seus filhos são agora meus filhos. Por isso que eles se tornam tribos. Tá? Seus filhos agora são meus filhos, igual a Reuven, Shimon e todos os outros. Tá? Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos. Pero para la herencia, ellos serão contados com sus hermanos maiores. Entendeu? Ou seja, a herança de Yosef foi dobrada. Interessante, foi só 2 filhos. O Eterno, né, só deu 2 filhos a Yosef, que era para completar as tribos. Né? Agora, os netos serão teus filhos, mas esses 2 serão meus. Serão contados como meus filhos. Então, agora ele quanto a mim, quando eu vim de Padã, Rahel, Tuema, murió a mi lado, em la tierra de Canaã, em el caminho a Efrate, e eu la sepultarei ali, caminho hacia Efrate, conhecida por Beit Lehem, cidade do pão, cidade da, né? Lechem é pão. Então, cidade da comida. Eu acho que eu já expliquei porque Rahel, né, ela morre ali, porque o próprio Yaakov, ele determina a morte dela. Quando Labão chega para procurar os ídolos dele, Rahel esconde debaixo dela porque ela estava menstruada e ela esconde. E aí, pai, eu estou naqueles dias, não posso me levantar, blá, 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 e fica lá escondida. Aí Yaakov diz assim, com quem tiver, morra. O cara era patriarca, né? Então Rahel, ela procurou o seu próprio infortúnio, né? Yaakov se encantou pela beleza, mas o gênio de Rahel não era igual de Leia. Não era não. Leia era sim, né? Submissa. Aí você diz, a submissão aí tá servir de tapete? Não. Dá honra a quem merece honra. Então Israel viu os hijos de Yosef e perguntou, ¿quiénes son estos? Yosef respondeu a Shuaba, eles são mis hijos que Elohim me ha dado aqui. Jacob respondeu, trai-los aqui para poder Yebarechecha, abençoá-los. Agora, os ojos de Israel estavam apagados por la viejez, né, pela velhice, assim que não podia ver. Ele trajo sus hijos acerca de ele e ele los besou e los abraçou. Beijou e abraçou. Então, vamos lá. Israel dijo a Yosef, observa, no he sido privado de ver tu rosto. Eu não fui privado de ver tu. E pero Elohim me ha permitido ver tu zera também. Então Yosef los sacou de entre los rodilas e se prostrou em la tierra. Jacob disse, né? O Eterno não me privou de ver seu rosto, nem o rosto de seus filhos. Então Yosef foi e se agachou, se prostrou. E Yosef los tomou a ambos, Efraim e su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel, e Menashe em su mano izquierda.
Ele botou Efraim na mão direita e Manassés na mão esquerda, né? Mão direita e mão esquerda. Que era para que Jacó, quando abençoasse, a mão direita de Jacó abençoasse quem estava na mão esquerda de Yosef e a mão esquerda abençoasse quem estivesse na mão direita. Veja o que Jacó vai fazer. Esperto. Né? Depois de velho ficou esperto. Los trazos acerca de ele, né? Ficou na frente dele. Pero Israel extendió sus manos derecha y la puso sobre la cabeza del más joven Efraín y puso su mano izquierda en la cabeza de Manassés. Intencionalmente cruzou suas manos, sendo Manassés, ele barrou o primogênito. Ele fez isso, cruzou. Entonces ele barrou a Yosef, ele Elohim, em cuya presença mis padres Abraham e Isaac tuvieron su halachá em Elohim, que me ha alimentado todo Lahaim. Halachá é ação, tá? Que tiveram toda a sua ação, todo o seu viver, né? Então Elohim que me ha alimentado em toda a vida, Raim, vida, hasta este dia, até este dia. Né? El Malach, o rei, que me rescatou de todo peligro bajo estos muchachos. Né? Abençoe esses muchachos. Permita que mi nombre Israel esté ellos y en nombre de mis abuelos Abraham y Isaac, que ellos crezcan y se multipliquen como lerou posses, peças, em medio de la tierra. Quando Yosef viu que sua abra estavam ponendo suas mãos direitas sobre a cabeça de Efraim e não complaciou e levantou a mão, não se importou, la mão de sua abra para quitar em la cabeça de Efraim e poneria em la cabeça de Manassés. Tentou tirar a mão do pai para colocar do jeito que ele queria. Yosef lhe dijo a sua aba: "No así, aba mío, porque este es el bajo ponto humano e derecha en su cabeza." Pero su aba rehusó e dijo: "Eu lo sei, hijo mío, eu sei, filho meu, eu sei. Ele também se há um pueblo, e ele também será grande, e certamente seu irmão menor será maior que ele, e su zera formará Melohagoim, multidão de nações. Veja que lá na frente a gente vai ver Efraim brigando com Jehudá. Lá na frente, eles vão brigando pela liderança de Israel. Israel, então, dijo a Yosef. Foi Israel e Jacó que determinou isso? Não, simplesmente ele estava revelando. Vês que estou morrendo, Israel diz a Yosef: "Vê que eu estou morrendo, pero Elohim estará contigo e te devolverá a terra de tus padres. Además, então, eu te estou dando uma porção mais que a tus hermanos, yo lo captaré de los y morí con el espada e arco." Ou seja, ele estava dando uma porção a mais, né? Porque tornou os dois filhos de Yosef filhos dele. Então, se Jacó lamou a seus filhos, agora a gente vai chegar nas profecias, né, de cada filho. Então, Jacó lamou a seus filhos e dijo: "Reúnanse y yo les diré lo que sucederá en Berharit Hayamim, los dias finales." Bem que o nome da paraxá podia ser esse, né? Berharit,
Biaharit Hayamim, né? Dias finais, mas não. E ele viveu. Porque essa paraxá sempre começa com praticamente a primeira palavra do texto. Então vamos lá. Reúnam-se e escutem, hijos de Jacob, prestem atenção a Israel sua alma. Reuven, tu eres mi primogênito, mi fuerza e el primeiro de mis hijos, excelente em dignidade e excelente em poder, inastable como as águas, ou seja, estável como as águas. Eu não vou explicar porque a explicação está lá no outro vídeo. Não será el principal porque trempaste em la cama de tu alba e profanaste mi lecho. Ou seja, você profanou minha cama, né? Subiu na minha cama, profanou meu leito, porque o Reuven ficou com Bila, né? Shimon e Levi, ele bota os dois juntos, né? São hermanos, instrumentos de violência, há em suas habitações. Interessante é que, apesar de Levi ser instrumento de violência, o Eterno torna Levi a tribo sacerdotal, né? Talvez por isso ele queria que eles fossem mais enérgicos, e aí Levi acaba se tornando uma tribo muito compassiva por conta disso. Mas também eles tiveram um papel muito importante, né, no bezerro de ouro, porque eles, né, fizeram um julgamento que o Eterno pediu com os que adoraram o bezerro. Oh, que minha alma não entre em seu secreto. Jacob disse: eu não quero saber o plano de vocês, não, o pensamento de vocês, não. Nem mi honor se adhiera a sua carral, congregação, né? Nem minha honra, né? Porque em sua ira eles mataram homens e em sua paixão derretaram um boi. Maldecida hará ser sua ira, porque maldita seja sua ira, porque ha sido fuera. Su fúria, porque ha sido cruel. Eu los dividirei em Jacob e los apaciarei em Israel. Interessante é como vai ser a divisão de Shimon, né? Onde vai ficar a tribo de Shimon? Olha lá no outro vídeo para tu ver. Interessante. Quando Yehoshua joga a sorte sobre as tribos, né? Shimon não se dá bem, não. Yehudá. Os tendes, aqui já é o quarto filho, né? Yehudá. Os tendes, eis a quem seus irmãos devem ralier. Os seus irmãos devem fidelidade. Tu, mano, estará em la serviço de tus inimigos. A tua mão está a serviço dos teus inimigos. Los hijos de tu alba se indignarão delante de ti. Yehudá, és um cachorro de leão, ou seja, um leão pequeno, sobre la presa te levantarás, ele se agacha e se estende como leão. Quem se atreve a provocá-lo? Ou seja, ele aqui coloca a tribo de Judá como compara um leão, por isso que vem o termo leão da tribo de Davi, né? O leão da tribo de Davi. Ok? Porque Davi é da tribo de Judá. Ele se apartará de Judá, o cetro não se apartará de Judá, nem regidor de seus lomos, hasta que venga Shiloh, e eles se unirão todas as nações. Ele diz: o reino não se apartará, e a salvação vai vir de ti. Atando, e onde se reunirá todas as nações, né? Em Yeshua, né? Yeshua, ele estava falando de Yeshua aqui. Atando el avid su asno e el potro del asno e la vid escogida. Ele lava suas roupas em vinho, seus mantos em dan de uvas. Aí já estava falando da prosperidade da terra. Sus ojos mais rojos
que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Ok? Aí Zebulun habitará en la costa del mar con barcos ansiados a lo largo de su costa e sua fronteira de Sion. Depois aqui isso acontece bem mais para frente. E Sahá é asno fuerte que se recuesta baixo dos cargas, né? El ver el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil. Sujetou sus hombros a labor y se volvió siervo al tributo. Dan julgará a tu pueblo como uma de las tribos de Israel. Ou seja, lembra que Shishon, né, Sansão, ele vem da tribo de Dan e ele é um dos juízes de Israel lá na frente. Dan é uma víbora em el camino tardio, em emboscada, sobre el caminho que muerte los talones del caballo para que sus jinetes caigan hacia atrás. Porque tu, Yahshua, espero, ou Adonai, né? Le Yahshuarecha, Kiviti Adonai. Gad, uma tropa, lo superará em ele, pero ele deve superá-los em final. Em Lehem, comida, pão, né? De Asher, engorda, e ele proverá bocados reales. Naftali é siervo que se espace entorgando beleza a suas palavras. Hijo Yosef aí já vai para Yosef. Hijo Yosef é uma frutífera, rama frutífera sobre el bien hijo, cuyos vástagos se estendem sobre los muros. Los arqueros lo han afligido severamente, lo asentaram, causando-lhe amargura. Pero sus moradores se inclinarão por su poder e seus braços se hicieron fuertes por la mano del poderoso Elohim de Jacob. De ali és el pastor que fortalece a Israel. Incluso em Elohim de Tuaba, de Yahudô a El Shaddai, de Bahur, com Berachot, bênçãos, né? de Shammai, dos céus. Arriba, interessante que a Bíblia, o texto, né, ele está em espanhol, mas traz palavras em hebraico, então eu tenho que traduzir. Arriba, Berachot de la tierra, poseyendo todas as coisas, a casa de las Berachot é bênção, está em hebraico, tá? De los pechos e del ventre, ou seja, bênção sairá dos peitos, né, e dos ventres. Lá, Berachot de Tuaba, ele fala, Yosef, eu acho que a revelação mais extensa que tem é a de Yosef. Né? Lá, Berachot de Yosef, e depois vem Yehudá. Lá, Berachot de Tuaba prevaleceram por sobre las Berachot de mis ancestros, mas ela de las fronteiras de las colinas eternas serão sujeitos a la cabeça de Yosef, sobre ele que ter corona, né? Sobre a tua corona, de sua cabeça foram separados seus irmãos. Benjamim, és lobo enfurecido, em la manhã devora a presa e em la atardecer ele divide a comida. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto foi lo que Suaba hablou a eles e los parou a eles, né? Falou e abençoou a eles. A cada um de acordo e su berachá, cada um de acordo com a sua bênção, e barachou a eles. Cada um de acordo com a sua bênção, ele abençoou cada um deles. Então ele les ordenou a eles e les dijo:
Eu serei unido com mi pueblo, sepultar-me com mis avós de padre em la cueva que está em el campo de Efron, ele hitita. Tá acabando já, gente. A gente já vai para o capítulo 50. Né? Aqui ele vai falar da gruta de Macpela, né? E la cueva en el campo de Macpela, junto a Manré, en la tierra de Canaã, la qual Abraão comprou junto com el campo de Efron elitita como lugar de sepultura pertencente a ele. Lembra que Abraão negocia esse campo, né, com os hititas, e ele paga, né, para sepultar Sara. El campo e la cueva e em el qual foi comprado de los hijos de Shet, o Het, né? Em hebraico, Het. Né? Quando Jacob havia terminado de ordenar a seus filhos, recogió sus pies em la cama, entregou su ruá e foi reunido com su pueblo. Entregou su ruá. Não tem espírito. Entregou sua vida. O ruá é vida, não é espírito. Entregou a vida, o fôlego, o sopro. Pai, minha vida está voltando para ti. É o que Provérbios diz lá, certo? Agora a gente vai para os 50, que são as considerações finais, né? Vamos lá. Yosef caiu sobre o rosto de sua aba, llorou sobre ele e lo besou. Então Yosef ordenou a seus avadim, Rafá, né, serventes médicos, que embalsamasse a sua arba, assim que os avadim, Rafá, embalsamaram Israel. Se cumpriram 40 dias para ele, para que se cumpriram os dias necessários para embalsamar. Então os Misrim hicieron luto por 70 dias. 40 dias para embalsamar, mais 70 de luto. Já viu isso? Nenhum patriarca, eu acho que teve essa honra toda dentro de uma nação pagã, como o Egito. Não estou falando mal do Egito, tá? Quando a gente fala pagão é porque eles reverenciavam outros Elohims ou Elohás. Então foram 40 mais 70, 110 dias para poder sepultar. Quando o período de luto havia terminado, Yosef falou com a casa de Faraó, dizendo: se eu he encontrado favor tus ojos, hable para Faraó, dizendo: mi aba me hizo hacer um juramento. Meu pai me fez fazer um juramento. Ele disse: eu vou a morrer, tu me sepultarás em mi sepultura, la qual eu cavei por mim mesmo em la tierra de Canaã. Por favor, deixa-me subir e sepultar a minha arba, e eu regressarei. Parou, respondeu: sobe e sepulta a tua arba, como ele te hizo jurar. Assim que Yosef subiu à sepultura de sua arba, com ele foram todos os serventes de Faraó, e los chamaim, Zeharim, né, de sua casa, e los chamashim de la tierra de Mitzray. Chamashim, né, Zeharim, e toda a casa de Yosef e seus irmãos, e toda a casa de sua aba, solamente los pequeños, sus rebanhos e sus ganados, eles esperaram em la tierra de Goshen. Ademais, subiram com ele Micavote, né, carruagens e jinetes. Era uma caravana muito grande. Quando eles arribaram em la era em Atad, del outro lado de Jardém, né, do Jardém, é o rio Jordão, eles levantaram grande e amargura lamentação, haciendo luto por su Absheva Yamin, Aba por 7 dias. Aí depois, antes de enterrar, teve mais 7 dias. Quando eles chegaram lá, foram mais 7 dias de lamentação. Caramba, o cara era muito forte.
Cuando los habitantes locales, los cananí, vieron la lamentación en la era de Atad, eles dijeron, que amargamente los Mitzrayim se atan lamentando. Por esto el lugar foi dado em nome de Havel Mitzrayim, lamentação do Egito, né? Lamentação do Mitzrayim. Ali del outro lado de Jardém, sus hijos hicieron como ele les había ordenado. Eles lo levaram em la tierra de Canaã e lo sepultaram em la cueva de Maquipela, la qual Abraão havia comprado junto com el campo, junto como lugar de sepultura pertencente a ele, de Efron, el hitita, junto a Manré. Depois de sepultar a sua aba, Yosef regressou a Mitzrayim, ele e seus irmãos e todos os que haviam subido com ele para sepultar a Suaba. Sabendo que Suaba estava muerto, os irmãos de Yosef dijeron, Yosef pode odiar-nos agora e pagarmos por completo por todo o sofrimento que nós lhe causamos. Assim que eles vieram a Yosef e disseram, tu aba dio esta ordem antes de morrer. Assim diremos a Yosef, por favor, perdoa a maldade de tus hermanos e su pecado. Assim que agora te imploramos, perdona-nos a maldade de los abadim. Eles se tornaram servos, se denominaram servos de Yosef, né? Aí assim, a cristandade, né, gosta muito, os teus sonhos jamais, né, o que você sonhou, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O Eterno aqui estava criando um povo. Então vai lá e vê se tu está sendo criado pelo Eterno. Vai lá e vê se a cristandade foi criada pelo Eterno para poder você querer sonhos igual aos de Yosef. Quer sonhos? Quer. Mas quer passar pelo processo que Yosef passou? Quer não, né? Não quer. Vamos lá. Assim que agora te imploramos, perdona-nos a maldade de los evadim, de Elohim, de tu Abba. Yosef orou quando eles falaram com ele. Ou seja, Avadim de Elohim, os servos de Elohim do teu Abba, né? Dezessete, 18. Vamos lá. Faltam alguns versículos só para acabar o livro de Bereshit. Vamos terminar. E seus irmãos também vieram e se inclinaram delante de ele e disseram, aqui somos tus servos. Yosef dijo a eles, não tenham temor, eu estou em lugar de Elohim, por acaso, né? Pero ustedes pensaram hacer-me dano, pero Elohim não tomou para Tove, bem, para que vieram a ser como és hoje, para guardar muita gente com Raim, muita gente com vida. Ou seja, o dano que vocês fizeram para mim, o Eterno transformou em bênção, em coisa boa, em bem, em Tove, né? Yom Tove, né? Bom dia. Yosef continuou vivendo em Mitzray e ele, seus irmãos, e toda lá Bait de Suaba, casa de seu pai. Yosef viveu 110 anos. O tempo, prestou atenção aí na gemátria, o tempo da lamentação, né, do luto de Jacob, do pai de Israel, né? Se você não examina, você passa batido nas coisas. Onde foi que eu parei? Yosef viveu para ver los hijos de los nietos de Efraim e los hijos de Manassés, ou seja, Efraim acabou, né,
procriando mais rápido do que Manassés, o primogênito. Machir nasceram em las piernas de Yosef. Ou seja, ele viu os filhos dos netos de Efraim. Caramba, quarta geração, quarta, né? Que não aconteceu com Manassés. Yosef dijo a sus hermanos: eu estou pronto para morrer. Peço Elohim, por cierto, los recordará a los hará subir fora desta terra, e la terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, quando a gente sair dessa terra, por favor. Então Yosef tomou o juramento de los Bene Israel, dos filhos de Israel. Elohim certamente se recordará de os tendes e carregarão mis ossos fora daqui. Ou seja, levem meus ossos fora daqui. Quando vocês saírem do Egito, do Mitzrayim, levem meus ossos daqui. E Moshe faz isso, né? Moshe faz isso. Assim que Yosef morreu pela idade de 110 anos, e eles lo embalsamaram e lo puseram em um ataúde em Mitzrayim. Bom, gente, aí acabou, a Parashá Vayeri, ele viveu. Quando ele diz ele viveu, ele está falando de Jacó, né? E o livro de Bereshit, Havazet, acho que é isso que a gente diz quando Havazet, acho que é mais ou menos isso. Eu estou um pouquinho esquecido, mas é mais ou menos isso que a gente diz quando termina um livro. Terminamos o livro de Bereshit, né? Agora vamos entrar no livro de Shemot, né? Êxodo, mas o nome em hebraico não é Êxodo, é Shemot, que é nomes. Ele vai trazer nomes de muitas pessoas no livro. Então vamos recitar Bericat Kohanim. Não se esqueçam de ir lá para entender todas essas revelações de Jacó, né? Vai estar aqui embaixo. O nome do vídeo no meu canal é Vayeri, né? Parashá Vayeri, parte 2. Que a parte 1 é o texto e depois a parte 2 é só, né, o capítulo 49 e 50. Vamos recitar Bericat Kohanim e vamos terminar a Parashá, né? Hoje ficou um pouquinho maior, né? Eu queria que ela fosse menor, mas não teve jeito. Yevarichecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka etzah Adonai panav elecha, veyatzelecha shalom. Vedetut et haemet, vehaemet teishaher et her. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Elohim Melech Neiman, Elohim é rei fiel. Emitzi Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, na próxima semana, com mais uma porção semanal da Torá, que é a porção Shemot, a primeira porção do livro de Êxodo. Um abraço a todos, compartilha se gostou, dá like, ajuda não a mim, ajude ao próximo. Se você gostou, se você acredita, ajude o próximo. Você não está ajudando a mim, não. Você compartilha de graça, como eu estou compartilhando. Um Shabbat Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Tchau, um abraço.